Boa noite a todos. Iniciamos mais uma quinzena de estudos e o tema da nossa semana é Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma instituição pública, uma escola pública de ensino localizada lá em Porto, no país Portugal. Tá? Ela é dirigida por um educador especialista em música e em leitura. Tá? O nome dele é José Pacheco. O que a Escola da Ponte difere da escola tradicional brasileira? A primeira coisa é que lá os alunos não são divididos em classe, nem em anos de escolaridade. Os portadores de necessidades especiais, eles dividem espaço com outros alunos, sendo a biblioteca o local central da escola. Cada aluno e a maioria dos orientadores educativos são responsáveis por um aspecto do funcionamento da escola. Esses educadores acompanham todos os estudantes e trabalham para que eles conquistem sua autonomia, compreendendo por que e para que estudar. O estudo ele é feito em grupos heterogêneos e dinâmicos, mas ocorrem também, claro, de modo individual ou até mesmo em dupla. O critério da formação é sempre o interesse comum, é por temas. Então nós temos um tema, um projeto, água, ou por projetos ou por temáticas específicas. Então os alunos escolhem aqueles que estão afins desse tema e eles desenvolvem pesquisas acerca do tema. As crianças podem escolher o que estudar e com quem estudar, e elas podem solicitar a ajuda de um professor, desde que façam por escrito, por um pedido de auxílio, deixando muito claro o que eles querem saber, que ajuda especificamente eles querem. Logo, assim, o docente ele sana as dúvidas reais, as dúvidas mais profundas, as de maior complexidade do estudante. Ele passa a ser um orientador de estudos. Logo, esse educador, ele se responsabiliza por orientar a pesquisa específica e ela é feita predominantemente por livros ou pela internet. Tem também a caixinha de segredos, onde os alunos deixam recados, pedidos de ajuda, desabafos, dentre outras situações diversas. Essa é uma forma de resolver questões relacionadas à tão discutida indisciplina e aos problemas que ocorrem dentro dos grupos. A avaliação é uma situação à parte que vale muito a pena nós prestarmos atenção, porque ela é feita de modo contínuo. De forma continuada. É muito comum no ensino tradicional brasileiro nós colocarmos que a avaliação é feita de modo contínuo. Mas será que ela é feita mesmo? Nós sabemos o que é esse modo contínuo? Como a Escola da Ponte faz isso? O que é essa avaliação continuada para a Escola da Ponte? Primeiro que há vários instrumentos, inclusive a autoavaliação. O estudante se avalia. Existe o plano de aula, feito pelo aluno, o que ele pretende aprender e como ele vai proceder, como ele vai aprender isso. Há um relatório constando as descobertas do estudante. Existe um jornal na escola e nesse jornal será publicado todas as descobertas do aluno. Existe uma ata de assembleia, é feita uma assembleia na escola, que ocorre semanalmente. E essa assembleia é composta só por estudantes, por pais, por profissionais da educação e demais agentes educativos para resolver os problemas da escola em conjunto com a comunidade escolar. E existe o quadro de solicitação de orientação, onde é publicada a disponibilidade para ajudar um colega. Existe a comparação entre o plano de atividades e as impressões do trabalho realizado no dia a dia. Neste momento, o aluno vai mostrar sua dificuldade, porque ele tinha um plano idealizado. E quando ele foi concretizar, ele percebeu que é diferente. Então ele vai fazer um relatório analisando, comparando o plano que ele tinha idealizado com o que ele realmente concretizou. A partir daí, o professor tem várias formas de avaliar esse estudante. A partir da realidade do plano feito, a partir do que ele conseguiu concretizar, a dedicação desse aluno com os estudos, as dúvidas sanadas, a assembleia, a evolução da pesquisa desses alunos, a publicação dessa pesquisa no jornal da escola. Então são várias formas, a busca, ou seja, nós damos, esse aluno ele realmente tem autonomia, ele desenvolve a autonomia, isso é muito importante. Então a escola é dividida em 3 ciclos básicos. A primeira é chamada de núcleo de iniciação. O que o estudante aprende no primeiro núcleo? A ser pontual, a ser assíduo, a ser zeloso com os materiais e com os colegas, a cumprir suas tarefas, pedindo auxílio ao professor só quando realmente precisar. Ele aprende a desenvolver sua criatividade e participação com intervenções pertinentes.
ele elabora, ele atualiza seu plano de estudos de acordo com a sua realidade, com as dificuldades que ele vai encontrando, ele reconhece as suas falhas e seus acertos. Nas autoavaliações, acontece o processo de pesquisa, desenvolvimento de conflitos, de comunicação tanto oral como escrita, e a clareza e a coerência de todos esses fatores. Desenvolvendo bem todas as atividades de grupo, pesquisa e autoavaliação, a criança passa para um núcleo da consolidação, onde ele procura cumprir um currículo nacional destinado ao primeiro ciclo do ensino básico de forma autônoma, consolidando suas competências desenvolvidas na primeira fase. Desenvolvendo bem esse primeiro ciclo, que compõe o processo de atividades em grupo, onde o aluno pesquisa, se autoavalia, essa criança, esse estudante, ele passa para a segunda etapa. A segunda etapa é chamada de núcleo de consolidação. Nesse núcleo de consolidação, ele vai sempre procurar cumprir o currículo nacional destinado ao primeiro ciclo do ensino básico de forma autônoma, consolidando suas competências desenvolvidas na primeira fase. Claro que cumprindo todas aquelas exigências, buscando a ajuda do professor quando necessário, passando por todo esse processo, divulgando as suas pesquisas, as suas descobertas no jornal da escola. O terceiro e último núcleo é conhecido como núcleo do aprofundamento. Nele, os alunos trabalham os conteúdos do segundo ciclo do ensino básico. Eles possuem total autonomia com seu tempo na escola, mas eles devem participar das aulas de educação física e das aulas de laboratório, e podem fazer parte de projetos de extensão e até projetos de pré-profissionalização. A maioria dos pais desses estudantes atuais já pertenceu ao quadro de educandos, eles já foram alunos da escola. E muitos deles hoje são pessoas autônomas e de destaque em suas profissões. Tá? Agora nós vamos passar por um processo em que nós veremos como isso pode ser feito no Brasil. Será que existe alguma escola no Brasil que tentou colocar esse processo da Escola da Ponte? Deu certo? Em meados de 2012 para 2013, uma escola municipal localizada na comunidade da Rocinha tentou experimentar um novo tipo de escola, com um olhar baseado na Escola da Ponte. Nessa escola não tem nada de séries, não tem sala de aula com carteiras enfileiradas e crianças ordenadamente caminhando pelo espaço comum. A aposta para dar a 180 crianças e jovens da Rocinha uma educação mais alinhada ao século XXI. O que eles chamam de GENTE, que nada mais é do que um acrônimo para Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, na Escola Municipal André Urani, localizada no Rio de Janeiro, lá na comunidade da Rocinha. O espaço, que acaba de ser totalmente reformulado para comportar essa nova proposta, perdeu paredes, perdeu lousa, perdeu as mesas individuais, deu até os professores tradicionais e ganhou grandes salões, tablets, famílias e times de mentores. Não houve pré-seleção, tá? Os alunos que farão parte dessa nova metodologia já são os matriculados na escola antes da reforma, então são os mesmos estudantes. Mas agora as antigas séries são extintas, não haverá mais a sala de aula tradicional com espaços para 30 e poucos alunos. Em vez disso, os jovens que estariam no 7º e 9º ano serão agrupados em equipes com 6 membros chamadas de famílias. Os estudantes que estavam entre os 7º e 9º anos, eles vão ser agrupados em equipes. Cada equipe tem 6 pessoas. E essas equipes passam a ser chamadas de famílias. São as famílias com 6 pessoas. Independentemente da sua série de origem. A formação das famílias ocorrerá em parte por afinidade, a partir da escolha dos próprios membros, e em parte pelo diagnóstico de habilidades ao qual o aluno vai ser submetido no ano letivo. Essa avaliação que ocorre assim que eles chegam no GENTE. Eles fazem um raio-x de a quantas andam a aprendizagem de cada estudante. Claro que avaliando o conteúdo tradicional, e a partir dessas habilidades cognitivas e não cognitivas, como a comunicação, senso crítico, autoria, autonomia, cada aluno terá um itinerário de aprendizado pessoal. Então, cada aluno vai receber um itinerário com as características às quais ele precisa evoluir, que funciona como uma espécie de playlist. Só que, em vez de música, tem ali listados os pontos que eles precisam aprender e o que eles precisam desenvolver, e a partir daí ele tem autonomia para alcançar esse nível de desenvolvimento. Será o jovem o responsável por escolher uma forma com que o conteúdo vai ser entregue: videoaulas, leituras, atividades individuais ou em grupo.
Todos os dias, quando os estudantes chegam à escola, eles passam por um momento de acolhida, em que compartilharão com os seus pares as experiências, as expectativas do dia a dia. A jornada da escola é integral. Nesse tempo, com o auxílio do seu itinerário, com a liderança do tutor, cada um será dividido em o que eles chamam de ordem para estudar, e ele poderá, à sua livre escolha, se juntar com grupos de estudos de língua estrangeira, robótica, esportes, artes, desenvolvimento de blogs. É nesse momento que a pergunta inevitável aparece: e se o aluno não quiser fazer nada? Ele não vai fazer nada, isso é certo? Mais ou menos, né? Os mentores estarão sempre por perto para motivar o aluno a alcançar as suas avaliações e mostrar se ele está ficando para trás em relação ao restante da família. Esse grupo de 6 pessoas que é a família deve incentivar uns aos outros e auxiliar nesse processo. Claro que priorizando o processo de autonomia desse estudante para que ele desenvolva e evolua naquilo que ele necessita. A tecnologia é um outro fator importante para formar o projeto, né? E ele foi organizado para que os alunos possam escolher entre ambiente virtual ou ambiente presencial, que seria um ambiente aproximadamente do que nós chamamos de ambiente híbrido, tá? É preciso que todos os alunos que tenham acesso a equipamentos específicos e também à internet. Por isso, cada aluno terá o seu tablet ou notebook e, quando for pedagogicamente justificável, ele vai poder levá-lo para casa. Vale ressaltar que todos os ambientes da unidade escolar têm acesso à internet sem fio com altíssima velocidade. Agora que nós já vimos como funciona a Escola da Ponte, vimos uma tentativa de adaptação à realidade brasileira e implementação de uma escola diferenciada no Brasil, eu solicito a vocês que façam a atividade que eu vou inserir na nossa plataforma. Vale lembrar que vocês devem enviar a atividade para o meu e-mail e não para a plataforma da faculdade, certo? Uma ótima quinzena a todos vocês e se cuidem.